Olá, meu amigo, minha amiga, meus votos de muita paz. Esse é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico e nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje, iniciando o estudo do capítulo 11, analisaremos os versículos de 1 a 16. Nessa passagem, vamos entender que o tempo disponibilizado a todos nós encarnados é suficiente para buscarmos nossa iluminação. E precisamos observar como estamos usando esse recurso tão precioso. Acompanhe conosco esse estudo. O texto bíblico narra assim: havia um doente, Lázaro, de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que ungira o Senhor com bálsamo e lhe enxugara os pés com seus cabelos. Seu irmão Lázaro se achava doente. As duas irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. A essa notícia Jesus disse: essa doença não é mortal, mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Quando soube que este se achava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar em que se encontrava. Só depois disse aos discípulos: Vamos outra vez à Judéia. Seus discípulos disseram: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e vais outra vez para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Disse isso e depois acrescentou: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Os discípulos responderam: Senhor, se ele está dormindo, se salvará. Jesus, porém, falara da sua morte e eles julgaram que falasse do repouso do sono. Então Jesus lhes falou claramente: Lázaro morreu. Foi por vossa causa, alegro-me de não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Tomé, chamado Dídimo, disse então aos outros discípulos: Vamos também nós, para morrermos com ele. Betânia é uma pequena aldeia, uma pequena vila do passado que ainda existe, situada na Judéia, do outro lado do Monte das Oliveiras, a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, na estrada para Jericó. Nessa aldeia viviam os 3 amigos de Jesus, os irmãos Marta, Maria e Lázaro. Ali também fora o palco onde Jesus foi ungido por uma mulher. Isso está contado por Marcos, no capítulo 14, versículos de 3 a 9. Essa mulher é identificada por João como Maria, irmã de Lázaro e de Marta. Maria, então, era aquela que ungira o Senhor com bálsamo e lhe enxugar os pés com os seus cabelos. Na narrativa, Jesus foi informado sobre a doença de Lázaro. Pelo tom, percebe-se que as irmãs estão aflitas porque a situação é grave. Mas Jesus não se abala, permanece ainda 2 dias no local onde estava, antes de se decidir ir a Betânia. Depreende-se que ele tem ciência do que acontece a Lázaro e sabe o que precisará fazer. Na sequência, pelo teor da conversa com os discípulos, vemos que os discípulos se preocupam com a segurança dele. Mas, em relação a essa preocupação, Jesus não fala nada,
só menciona o tempo de uma forma que nos parece enigmática. Nós vamos analisar com mais detalhes a situação de Lázaro no nosso próximo encontro. Queremos hoje entender o que quer Jesus dizer com essa afirmativa sobre o tempo. Em sua coleção A Sabedoria do Evangelho, Carlos Torres Pastorino nos traz uma explicação interessante. Quando Jesus fala não há 12 horas no dia, aí existe uma outra fala de Jesus que Pastorino nos remete ao capítulo 9, versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, fazendo uma comparação dessas duas passagens, Pastorino comenta que o dia do Senhor chegara agora à sua 11ª hora. E tendo até agora caminhado durante o dia, ele não iria calcular mal a parte restante mais crítica de sua obra, que seria tão fatal. Diz ele quanto omiti-la completamente, pois se um homem, assim ele fala, colocando-se sob a mesma grande lei do dever, como todos os homens, se um homem andar na noite, ele tropeça, porque não há luz nele. Então, essa ideia que o pastor nos traz nos leva a compreender que a história do dia e da noite tem a ver com circunstâncias propícias para um trabalho que deve ser realizado e circunstâncias adversas. Nós temos que trabalhar enquanto temos circunstâncias propícias. E confirmando essa leitura, também nós podemos encontrar com Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida, na lição 127, um comentário interessante. Emmanuel diz assim: se semelhante atitude constitui preocupação para o mestre, que não dizer de nós mesmos nos círculos carnais ou nas esferas que lhe são imediatas, dentro das obrigações que nos competem na sagrada realização do bem eterno. Isso não se refere à necessidade de falar das obras de Deus, mas sim de construí-las a seu tempo. Então, a história diz respeito realmente a uma tarefa, a uma construção que nós precisamos fazer. E, como diz Emmanuel, se Jesus tinha essa preocupação, nós também, quanto mais nós não deveremos tê-la, não é? Então, no livro Pão Nosso, na lição 153, tem exatamente o título, Não Tropecemos. E Emmanuel vai interpretar o versículo 9. Versículo 9, quando Jesus respondeu, não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Então, na lição Não Tropecemos, Emmanuel comenta o seguinte: o conteúdo da interrogativa do mestre tem vasta significação para os discípulos da atualidade. Não há 12 horas no dia. Conscientemente, cada qual deveria inquirir de si mesmo em que estará aplicando tão grande cabedal de tempo. Fala-se com ênfase do problema de desempregados na época moderna. Entretanto, qualquer crise nesse sentido não resulta de carência de trabalho, e sim da ausência de boa vontade individual. Um inquérito minucioso neste particular revelaria a realidade. Muita gente permanece sem atividade por revolta contra o gênero de serviço que lhe é oferecido, ou por inconformação em face dos salários. Sobrevém de imediato o desequilíbrio. A ociosidade dos trabalhadores provoca a vigilância dos mordomos, e as leis transitórias do mundo refletem animosidade e desconfiança. Se os braços estacionam, as oficinas adormecem. Ocorre o mesmo na esfera de ação espiritual. Quantos aprendizes abandonam seus postos alegando angústia de tempo? Quantos não se transferem para a zona da preguiça
porque aconteceu isso ou aquilo em pleno desacordo com os princípios superiores que abraça. E por bagatelas, grande número de servidores vigorosos procuram a retaguarda cheia de sombras. Mas aquele que conserva a acuidade auditiva ainda escuta com proveito a palavra do Senhor. Não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça. Então, fica aí essa reflexão para nossa meditação de hoje. Paramos por aqui. Mas voltaremos noutra oportunidade, se Deus quiser. Até lá.